História e contribuições dos jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, histórias, tipos e características. Olá, seja muito bem-vindo a essa jornada fascinante pelo mundo dos jogos de tabuleiro. Eu sou a professora Jaqueline Kugler-Tibuchevski e prepare-se, pois nessa aula vai rolar os dados da história. Iremos explorar os tipos e as principais características dos jogos de tabuleiro. A utilização dos jogos de tabuleiro em sala de aula não é uma novidade. Afinal, aproximar-se da criança de uma maneira lúdica nos parece ser um ato natural de ensinar. Mesmo assim, é possível afirmar que os jogos de tabuleiro foram criados com essa intenção ou seriam eles somente jogos de entretenimento e pura diversão? Qual será a origem dos jogos de tabuleiro, suas características e sua dinâmica? Para responder esses questionamentos, convidamos você para entrar nesse mundo repleto de histórias, levando a explorar culturas de todos os cantos do mundo, pois os jogos de tabuleiro acompanham o desenvolvimento da humanidade e, sem dúvida, são uma prova viva da sua evolução e da sua história. Quando tratamos da história dos jogos de tabuleiro, várias nações requisitam o título de berço de sua criação, mas ao estreitarmos nosso olhar, notamos que houve contribuições de várias culturas de lugares distantes para que esses jogos fossem construídos. Os jogos de tabuleiro existem desde a antiguidade, tanto no Oriente como no Ocidente. Logo passaram por muitas transformações durante os séculos para chegar a formas que conhecemos na atualidade. Mesmo que alguns tenham preservado as características do seu formato original, houve alterações em seu modo de jogar. Dentre as várias ciências que trabalham para fazer o resgate da história dos jogos, a arqueologia ainda é a mais requisitada, sempre nos surpreendendo com novas descobertas nesse campo de estudo. Uma coisa é certa, os jogos de tabuleiro viajaram pelo mundo, acompanhando mercadores, guerreiros, sacerdotes e povos de vários cantos do mundo em suas constantes expansões, e atualmente têm sido instrumentos de grande auxílio para professores no aprendizado de seus alunos. Várias têm sido as nações que requisitam o título de berço dos jogos de tabuleiro, mas ao estreitarmos nosso olhar para cada produção, notamos que houve contribuições de várias culturas, de lugares distantes, para que esses jogos fossem construídos. Os jogos de tabuleiro existem desde a antiguidade, tanto no Oriente como no Ocidente. Logo passaram por muitas transformações durante os séculos para chegar às formas que conhecemos na atualidade, mesmo que alguns tenham preservado as características do seu formato original. Houve alterações em seu modo de jogar. Iniciaremos com os jogos africanos, mais precisamente com a Mancala e sua família. Depois avançamos para os clássicos, como a dama, a trilha, o xadrez, o ludo, o gamão e o resta um, e seus antecessores. Seguimos com o Go, um jogo asiático, e os jogos de tabuleiro dos povos originários da América Latina, o jogo da onça e seu antecessor. E fechamos nossa abordagem histórica tratando brevemente dos jogos de tabuleiros comerciais, no caso o War, o Banco Imobiliário e o Detetive. A Mancala e suas famílias. Diversos são os jogos de tabuleiro classificados como os mais antigos desse mundo, algo que há muito tempo é tema de diversas discussões entre os estudiosos da área. Todavia, os primeiros registros de um jogo de tabuleiro propriamente dito recaem sobre a chamada Mancala e suas famílias de jogos, registros esses que datam de 7.000 anos antes de Cristo, no continente africano, como está sendo representado por essas crianças. Elas estão jogando uma variação regional da Mancala, chamada de Man Shakon. A afirmação de ser um dos mais antigos, a princípio, se justifica devido ao continente africano ser o berço da civilização humana, de onde nos originamos e nos espalhamos para todo o globo. Assim, nota-se que os jogos de fato acompanham o desenvolvimento da civilização humana em um movimento natural. Assim como a sua origem, a finalidade da Mancala também é tema de várias especulações. Uma das possibilidades é que ela tenha surgido como uma maneira de controle de colheita e a distribuição de alimentos entre os aldeões.
Assim, a mancala serviria de uma maneira como uma calculadora para os moradores. Era a contabilidade na prática. A mancala foi sendo passada de geração em geração, inicialmente como um instrumento de controle, e aos poucos acabou se tornando um passatempo entre crianças e jovens. Ao primeiro olhar, a mancala parece um jogo simples, já que pode ser jogada até mesmo por crianças, usando sementes ou pedras, representando as peças do jogo, e com os buracos feitos na terra com um tabuleiro propriamente dito. No jogo, 2 jogadores representam em suas ações durante a partida a colheita e a distribuição de alimentos na aldeia. Porém, a dinâmica do jogo é composta por cálculos matemáticos que podem chegar a ser tão sofisticados como muitos outros jogos de tabuleiro ditos difíceis. Muitas são as variedades e estilos da mancala, e atualmente ela é jogada em um tabuleiro feito de madeira, plástico ou ainda materiais reciclados. A família dos jogos da mancala é bastante popular na África Ocidental. Por alguns estudos, apontamos até 200 variações desses jogos, distribuídos em vários países do continente africano. Algumas das variações mais comuns e os respectivos países em que elas estão presentes são o Wari, no Sudão, na Gâmbia, Senegal e Haiti, trazido pelos escravos, o Wari, Burkina Faso, Adi, Benin, Baulé, Costa de Marfim, Aio, na Nigéria, Owari, Gana, Gebeta, Etiópia, Bão, Quênia e Tanzânia, Nixuva, Egito e África subsaariana. É ensinada em casa e aprimorada na escola, a mancala conta com campeonatos organizados em alguns países africanos e tem até mesmo versões digitais disponíveis para ser jogadas em aplicativos e sites. Para saber mais, recomendamos assistir ao vídeo Mancala AOL. Aprenda a jogar nessa versão do jogo da família do jogo das mancalas. Ele traz uma explicação bem simples e direta de como jogar mancala usando um tabuleiro simples e algumas pedras. Para acessar, escaneie o QR Code que aparece em sua tela. Os jogos de tabuleiro clássicos. Quando nos referimos aos jogos de tabuleiros clássicos, muitas pesquisas vêm sendo feitas que nos contam um fato muito peculiar. A grande maioria desses jogos é encontrada dentro de tumbas ou câmaras mortuárias, sempre junto com os pertences mais significativos dos mortos, como se fosse uma companhia para a sua partida, um passatempo para a vida após a morte. No Antigo Egito, o jogo de destaque e o que é comumente encontrado nas tumbas de faraós é o Senet, datado em 3500 a 3100 a.C., um jogo adivinhatório que, para muitos, buscava interpretar o caminho dos faraós na Terra e trilhar o seu caminho após a morte. E na dinâmica do jogo, seguia-se um caminho predeterminado em cima de um tabuleiro, feito de pedra ou cerâmica. Além de peças do jogo, é comum encontrar em tumbas pinturas e desenhos retratando pessoas jogando Senet, tanto pessoas ligadas ao faraó quanto não o próprio. Atualmente temos muitos jogos comerciais que seguem uma trilha, um caminho pré-estabelecido de uma história que vai acontecendo, e funciona de maneira similar ao Senet, mas ao contrário da versão original, essas reproduções modernas não têm o caráter divino atribuído pelos egípcios antigos. Outro jogo da antiguidade, datado em 2600 anos antes de Cristo, é o jogo real de Ur, de origem suméria e bastante comum no antigo reino da Mesopotâmia, atual Iraque, e suas adjacências no Oriente Médio. A dinâmica desse jogo consistia em 2 jogadores representados por 7 peças, caminhando seguindo uma trilha pré-estabelecida, um tabuleiro específico. O passo da caminhada era comandado por um dado em formato de pirâmide de 4 faces, mas também foram encontrados tabuleiros com 4 discos esféricos ao invés de pirâmide, com um formato similar a moedas, que possivelmente tinham a mesma função. Esse jogo é um antecessor do gamão e suas regras foram encontradas em escritas cuneiforme, gravadas em tábuas de cerâmica, enquanto os tabuleiros foram encontrados em tumbas funerárias. Atualmente, o gamão, como você pode observar na imagem,
é jogado em um tabuleiro específico e com dados que são responsáveis pelo movimento das peças, num caminho pelo tabuleiro, buscando conquistar território. Outro jogo clássico bem famoso é a trilha, um jogo de poucas regras e dinâmica fácil, de origem atribuída aos fenícios, por volta do ano 1400 a 1000 a.C. Para esse povo antigo, o tabuleiro da trilha era o símbolo do poder e representava o extenso universo de conquista do seu povo. O tabuleiro era o mar, o centro era Tiro, uma de suas cidades-estados mais importantes, e as casas correspondiam às colônias de Cádiz, na Espanha, e Cartago, norte da África. Popular no Egito, na Grécia Antiga e no Império Romano, a trilha era originalmente chamada de moinho, pois em sua essência o objetivo do jogo era buscar o alinhamento de 3 peças, algo que continua até hoje. Popular também na Europa medieval. Há registro de tabuleiros do jogo encontrado em igrejas e monastérios na Inglaterra. A trilha pertence à família de jogos Morris ou Merus, que inclui outros também jogos similares, como o jogo da velha. Embora sua aparência seja simples, a trilha é conhecida por suas regras e profundidade estratégica que requer de seus jogadores. É uma guerra no tabuleiro, como os muitos jogos clássicos, pois primeiro se conquista o território, depois ataca seu oponente. Em sua versão comercial, é bem comum o jogo vir no verso do tabuleiro do jogo de dama ou ainda do xadrez. Outro que merece destaque é o Alquerque, jogo de tabuleiro egípcio ou mesopotâmio, com registros datados em 3000 a.C., mas também há registros deles na Grécia Antiga, em que as figuras eram retratadas nas ânforas jogando o Alquerque, comprovando a popularidade do jogo, que também acabou se estendendo ao Império Romano. O Alquerque consistia num tabuleiro quadriculado com 5 por 5 casas, depois 7 por 7 por 8, por último 8 por 8 casas e suas pedras. Na Idade Média, o jogo passa a se chamar Fergus e na França, Dames. Por isso, a França requisita a origem da versão moderna do jogo que conhecemos. Quando estudamos como se deu a interação entre as civilizações ocidentais e orientais, notamos que o comércio foi um dos maiores responsáveis por expandir os territórios do império ao redor do globo. Afinal, civilizações com um comércio mais forte tinham acesso a meios que as demais não tinham, logo podiam exercer seu poder de maneira mais incisiva em sua região. Em um movimento natural, conforme as civilizações humanas foram se expandindo, diversas culturas diferentes foram entrando em contato uma com as outras, espalhando seus costumes e hábitos entre si, além dos jogos que utilizavam para se entreter. Nesse mundo, para muitos ainda desconhecido, em que a linguagem era ainda mais diversa do que em nossa atualidade, a escrita ainda gatinhava, sendo utilizada por uma parcela muito pequena dessas sociedades, geralmente para a contabilidade dos reis e faraós, ou para propósitos divinos. Muito do conhecimento era partilhado entre as pessoas pela oralidade, o que acabou servindo e muito para que os jogos pudessem se espalhar ao redor do globo. Levando em consideração essa fundamentação inicial, uma dúvida acaba surgindo. Qual a relação entre o comércio, a linguagem e a expansão dos povos entre as diversas civilizações humanas? Bem, resumidamente, esse período do comércio entre as diversas civilizações humanas ocorria por meio das chamadas rotas comerciais, que atravessavam diversos países. Essas rotas nada mais eram do que grandes caravanas, muitas vezes de centenas de pessoas, que levavam produtos de um lado para outro do continente. E entre os itens pessoais daqueles que seguiam por essas rotas, era comum a presença de jogos, pois eram fáceis de carregar e uma ótima forma de entretenimento. Curiosidade. Dentre as diversas rotas comerciais desse período, talvez a mais conhecida delas tenha sido a chamada Rota da Seda, responsável por ligar a China, a Europa e ao Oriente Médio, criado no século II a.C. A Rota da Seda continha uma vasta rede de rotas terrestres e marítimas,
mas acabou perdendo sua relevância durante o período das grandes navegações, quando as nações europeias criaram as diversas outras rotas marítimas. Como as rotas comerciais passavam por diversos países, o intercâmbio entre as civilizações faziam com que os jogos trazidos por esses comerciantes se espalhassem por onde passavam, e assim acabavam pegando jogos para si. Com o passar dos anos, essas formas de entretenimento foram se espalhando e se transformando, ganhando espaço como fator de aproximação e trocas interculturais, mas ao mesmo tempo com uma representação de guerras, porque o fator estratégia sempre esteve presente nesses jogos. Avançando no tempo, era comum nobres da Europa, durante a Idade Média, terem em sua propriedade um salão de jogos, contendo tabuleiros, cartas, dados, esgrimas, enfim, um ambiente em que todos ostentavam as novidades do mundo por onde passavam e, sobretudo, se divertiam com músicas e apresentações. Nesse período, os jogos de tabuleiro eram uma representação das guerras campais e torneios medievais, comum a toda a Idade Média, e as peças se adaptavam aos personagens do momento. Foi nesse contexto, inclusive, que surgiu um dos jogos mais conhecidos e talvez mais jogados da história, o xadrez. O país que é aceito pela maioria dos pesquisadores como seu berço é o território que hoje pertence à Índia. Estima-se que no século VII, um jogo chamado chaturanga era popular na região. Jogado inicialmente por 4 pessoas, com 4 cores distintas, em um tabuleiro quadriculado monocromático. Os movimentos eram conduzidos por dados, e conforme o jogador ia conquistando as peças e territórios dos outros adversários, avançava no jogo até conquistar todos os outros exércitos e assim ganhar. O jogo ganhou notoriedade no Reino da Pérsia e mais à frente evoluiu para o chamado Shatranj, mais conhecido no mundo árabe, uma versão jogada por 2 jogadores que dispunham de um jogo de peças com movimentos peculiares e não usava dados. Após algum tempo, passou-se a adotar um tabuleiro bicolor nesse jogo, com casas claras e escuras, características essas que influenciariam o xadrez com suas casas pretas e brancas. Com a invasão da Península Ibérica pelos denominados mouros, povos muçulmanos vindo do norte da África e do Oriente Médio, o xadrez, como conhecemos hoje, se espalha por toda a Europa e se torna o jogo de estratégia preferido nas cortes. O jogo de origem muçulmana passa por mudanças e suas peças se adaptam ao contexto medieval europeu. É daí que surge a rainha, o rei, os bispos, as torres, os cavalos, os peões. Veremos agora um pouco das peças do xadrez e sua evolução histórica. Começando por uma das peças mais importantes do jogo, o rei. Ele originalmente já foi general, imperador, mas sempre foi utilizado para representar o monarca, que em sua versão atual traz uma cruz em cima de sua coroa, representando um rei convertido ao cristianismo. Apesar de ser a peça principal do jogo, pois a sua captura significa vitória ao adversário, ele se movimenta lentamente, pois assim dará tempo do seu exército protegê-lo. A rainha foi uma das peças que mais passaram por alteração ao longo dos séculos, pois no começo representava o conselheiro do rei, denominado grão-vizir, título dado ao primeiro-ministro do Império Otomano, que também tinha a função de marechal em tempos de guerra. Mas no jogo seu poder era limitado a apenas um movimento na diagonal. Ao chegar na Europa medieval, o nome dessa peça foi alterado para rainha. Mudança essa especula ter sido uma homenagem à Rainha Isabel I do Reino de Castela, território atualmente localizado na Espanha, devido à sua atuação em conflitos da região e participação política incisiva. Todos esses fatos fizeram com que a rainha se tornasse a peça mais poderosa do xadrez, podendo se movimentar em qualquer direção do tabuleiro, na distância que o jogador desejar, desde que seu caminho esteja livre. Alguns autores identificam a peça como a força de uma nação, do seu povo. Curiosidade. Na Idade Média, o xadrez também se popularizou entre as mulheres, sendo por meio do jogo que ocorria alguma das poucas oportunidades de um cavaleiro entrar nos aposentos de uma lady,
Inclusive, na literatura especializada do xadrez em português, é comum a rainha ser chamada de dama, pois sua inicial R poderia ser confundido com a peça do rei. Nos primórdios do xadrez, os bispos eram os elefantes, um animal não muito conhecido na Europa, o que acabou levando a algumas interpretações errôneas com relação à representação dessa peça. Conta-se uma história que quando o xadrez chegou em um certo reino, essa peça era estilizada, como um elefante de guerra com suas presas levantadas. Um artesão que foi incumbido de fazer uma cópia desse jogo para a corte do seu reino, ele não interpretou corretamente a imagem do elefante e acabou alterando a forma da peça. As presas do elefante, então, acabaram por sendo feitas em um formato que remetia a um chapéu do Papa, e assim nasceu o bispo do xadrez como conhecemos. Especula-se também que a origem da peça tenha sido representada como o bobo da corte, um personagem que tinha a função de distrair a própria corte, muito comum na época. Já quanto ao seu movimento, inicialmente andava 2 casas nas diagonais, mas com o tempo ganhou a liberdade de atravessar o tabuleiro, caso tenha o caminho livre. O cavalo, por sua vez, foi uma peça de guerra estimada tanto no Oriente quanto no Ocidente e representa o poder do animal, seja do seu movimento diferenciado das demais, em L, quanto por suas características de poder saltar por outras peças que estivessem obstruindo o seu caminho. Dentre as demais peças do jogo, foi a que menos alterou com o passar do tempo, preservando as características que tinha desde o seu surgimento no xadrez. As torres inicialmente eram chamadas de navios de guerra e em civilizações com grande incidência de neve é comum encontrar essas peças no formato de trenós. À medida que o jogo interioriza no continente europeu, as torres passaram a representar os carros de guerra, as torres móveis, as catapultas usadas para transpassar as muralhas durante invasões a alguma fortaleza, ou ainda arqueiros que defendiam as muralhas do castelo. Finalmente, os peões representavam não só os soldados, mas a população de um reino que, em tempos de guerra, e a sua função no jogo diz muito sobre como funcionava a sociedade europeia no período em que o xadrez se popularizou entre as cortes. Do jogo temos a oportunidade de fazer o soldado provar o seu valor. No caso, se um peão conseguir atravessar todo o campo de combate, o tabuleiro, e sair ileso, ele seria promovido de posto, ou seja, passaria a ser um lord, como diriam os ingleses. Na prática, durante o jogo, ao chegar ao final do tabuleiro, o jogador pode trocar esse peão por qualquer outra peça, independente de se tenha sido capturado pelo adversário. Os atos de coragem eram muito bem vistos na Idade Média pelos cavaleiros. Era um incentivo aos homens de pouca sorte que arriscariam suas vidas para salvar o rei, uma prova que na guerra toda boa ação é recompensada. Nesse período histórico, entre as possibilidades de mudar a sua sorte, o título de um cavaleiro era uma possibilidade, sendo o casamento a outra, mas isso era mais difícil entre pessoas de níveis diferentes. No geral, o xadrez seguia o código dos cavaleiros, fosse o cumprimento num aperto de mão para iniciar o jogo, seguir as regras, assumir os riscos das jogadas e aceitar a derrota, se assim acontecesse. Roubar ou se utilizar de qualquer tipo de trapaça ou uma vantagem devida não é aceito como parte do jogo, visto como uma atitude deselegante que foge ao fair play dos jogadores. Curiosidade. Estudar o jogo de xadrez é estudar a cultura enxadrística. O xadrez era um jogo muito apreciado nas cortes europeias, bastante comum inclusive com apresentações teatrais, em que as pessoas se vestiam com roupa que representava as peças do jogo, e um tabuleiro gigante. Era comandado por jogadores num modo exibição, e aproveitava muito a incidência de calçadas e pátios dos palácios bicolores, locais em que eram montados esses tabuleiros gigantes. O xadrez é o jogo de tabuleiro mais jogado em todo o mundo, e com o tempo passou a ser visto como esporte, principalmente após a criação da Federação Internacional de Xadrez, a FIDE, em 1924. O jogo faz parte do rol dos esportes olímpicos e tem sua própria Olimpíada, assim como são organizados torneios em todas as categorias e países do mundo.
Dentro da FIDE, inclusive, existe uma secretaria específica para tratar do xadrez escolar, um reflexo da relevância desse jogo para a área da educação. Para saber mais, recomendo a leitura do livro de Edward Lasker, História do Xadrez, uma das mais relevantes do chamado mundo enxadrístico, e conta com a história do xadrez se desenvolveu na antiguidade até os tempos atuais. Por fim, quando nos referimos aos jogos clássicos, além do xadrez, dama, gamão, ludo, temos o Resta 1, também chamado de solitário. O tabuleiro do Resta 1 é muito semelhante a um outro jogo mais antigo ainda, da época medieval, o Raposa e Gansos. Porém, não há um consenso entre especialistas se essa influência é real ou não. A história atribuída ao solitário é que o jogo foi inventado por um prisioneiro na época da Revolução Francesa, preso na Bastilha, que criou o jogo para preencher seu tempo, uma alusão aos que iam sobrevivendo ao martírio. Seja como for, no século XVIII, o Resta 1 era bastante difundido na Europa e, como o próprio nome deixa claro, era um jogo solitário, de estratégia e raciocínio, visto por alguns como um quebra-cabeça. O jogador de posse de um tabuleiro com marcas e bolinhas ou até pedras deverá mover as peças saltando por cima das outras e assim ir retirando as peças saltadas. O objetivo é deixar apenas uma peça no tabuleiro e o movimento das peças acontece na horizontal e na vertical. Os jogos de tabuleiro orientais. Quando estudamos os jogos originários no Oriente, o Go, ou jogo do cerco, é o que mais se destaca, devido à sua maneira de jogar e influências em diversos outros jogos similares na região. Evidências apontam que o Go surgiu há cerca de 3.000 anos na China antiga. E embora conte com poucas regras, apenas 3, mas com suas variações é possível realizar movimentos complexos e obter vários desdobramentos. Esse é um jogo que envolve estratégia e raciocínio apurado. Conhecido também como xadrez japonês, o Go é jogado em um tabuleiro, o Goban, com 19 linhas, intercaladas com outras 19 linhas. Esse é o tabuleiro padrão utilizado em jogos profissionais. Temos também outros formatos, 13x13 para jogadores intermediários e até 9x9 para jogadores iniciantes. Quando jogados num tabuleiro grande, são utilizados 181 pedras pretas e 180 brancas. Muito popular no leste do continente asiático, esse jogo conhecido por diversos nomes. No Japão é Igo, na China é Weishi e na Coreia é Baduk, com milhões de praticantes também na Europa e nos Estados Unidos da América. A internet vem contribuindo muito para popularizar esse jogo em todo o mundo. Os jogos de tabuleiro indígenas. Quando lembramos os povos antigos, trazemos para esse estudo os jogos de tabuleiros dos povos originários da América do Sul, conhecido como jogos indígenas. Quando se trata de jogos de tabuleiro, vemos uma semelhança com as mancalas africanas, devido ao seu modo de jogar, riscando na terra e pela utilização de peças e figuras entalhadas em madeira. O Comican é o precursor desses jogos, de origem inca, também conhecido como o jogo do Puma. Influenciado por possíveis contatos com os incas, o povo guarani que habitava o país acabou se transformando em maior disseminador desse jogo, que aqui recebeu o nome de Jogo da Onça. Com a Lei 11.645 de 2008, um complemento da Lei nº 10.639 de 2003, tornou-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira em todas as escolas do Brasil. Também tornou-se obrigatório o ensino da cultura dos povos originários brasileiros. Assim, cada vez mais as escolas e seus professores vêm buscando nos jogos de tabuleiro, como as mancalas africanas e os jogos da onça, materiais para cumprir essas definições da lei. O jogo em si consiste em um embate entre duas pessoas, simulando uma caçada. De um lado, o jogador conduzindo 14 cachorros que tentam encurralar a onça. Do outro, o jogador que, para ganhar e sobreviver, precisa abater 5 desses cachorros.
Os cães procuram encurralar a onça para que ela fique sem movimento no tabuleiro. Já a onça busca saltar por cima dos cachorros. Assim surge a possibilidade de efetuar a captura. A dinâmica do jogo é aparentemente fácil e ocorre em um tabuleiro de formato irregular. O jogo da onça é praticado pelos povos originários desde antes da chegada dos portugueses e se mantém em suas tradições orais até os dias de hoje. Entre os povos bororós, o jogo da onça também é chamado de adugo, sendo também conhecido na cultura dos povos Matineri e Guaranis, praticado em todo o território nacional. O jogo da onça é uma prática cultural importante, não somente para cumprir a lei, mas principalmente para nos aproximarmos da prática de nossos povos originários, que vêm sofrendo com ataques às suas culturas desde a chegada dos portugueses em nosso país. Quando trazemos o jogo para a escola, entre as crianças, temos a oportunidade de reviver parte da história e identidade dos nossos povos indígenas. É uma ferramenta pedagógica para ensinar sobre a cultura indígena e promover a interação entre diferentes grupos de crianças, jovens e adultos. O jogo da onça é considerado um jogo de estratégia, bastante similar ao jogo de damas com relação à captura das peças, mas com regras distintas. Estimula o raciocínio lógico e a tomada de decisão, além de promover a socialização e respeito entre os jogadores. A construção do tabuleiro se dá assim como a mancala de maneira mais lúdica, e é mais interessante nesse jogo que ao trocar de lugar das peças, ora cachorro, ora onça, se possa viver a possibilidade de vivenciar entre mundos diferentes e ao mesmo tempo muito próximos. Como se diz no popular, uma hora é da caça e a outra é do caçador. Os jogos comerciais. Quando a origem do seu nome, entendemos os jogos comerciais como aquele que vem em caixas próprias, conta a história com um design específico e pode ser comprados no comércio. Atualmente existe uma infinidade de jogos desses tipos espalhados pelo mundo. O grande objetivo dos jogos comerciais é a socialização. E o mais importante, muitas vezes nem é ganhar, mas sim se entreter durante as partidas. Esse tipo de jogo também é chamado de jogos de salão, uma alusão à sala de jogos da Idade Média. Porém, agora eles são acessíveis a todas as populações. Esse tipo de jogos ganham força nos Estados Unidos a partir do lançamento de dois jogos importantes, o Monopoly e o Risk, na década de 1940 e 1950, respectivamente, que viriam a se tornar fenômenos de venda no mundo. Na Europa, mais especificamente na Alemanha, temos os Eurogames, jogos de tabuleiro que privilegiam a união da família. Muitos dos jogos comerciais trazem algo dos clássicos, damas, trilha, xadrez, ludo, gamão, resta um, esses que para algumas pessoas são apenas jogos de crianças, muitas vezes vendido em caixas como mais um jogo, porém, os clássicos resistem às possibilidades de serem somente brinquedos. Com o sucesso da indústria americana com os jogos de tabuleiro, a indústria brasileira resolveu apostar nesse segmento. A Grow, fundada em 1972, lançou um jogo para adultos, War, uma versão adaptada do Risk estadunidense. Inicialmente, uma empresa de garagem, com 4 engenheiros recém-formados. A Grow montava os jogos em pequenas quantidades. O War foi muito bem aceito entre o público brasileiro. Em pouco tempo se tornou um sucesso. Organizados em tabuleiros que mostram o mapa mundi, os jogadores disputam um conflito mundial em que se deve mover suas tropas e conquistar os territórios, de modo a cumprir um objetivo previamente definido e único para cada participante. Composto de cartas, missões, fichas e dados, o jogo é para 3 a 6 jogadores, com cada um controlando um exército, um conjunto de fichas e buscando conquistar territórios e continentes. É um jogo de estratégia mais conhecido da atualidade e que cada batalha acontece de maneira diferente. Embora a temática da guerra continue numa constante, os jogos comerciais são mais amplos quanto aos seus jogadores, buscando incluir muito mais participantes simultâneos quando se comparado aos jogos clássicos. Após o sucesso do War, a Grow continuou a lançar diversos outros jogos de sucesso entre o público, como Diplomacia, Jogo das Nações, Cartel
e o Jogo do Poder, jogos clássicos que tornaram a Go conhecida em todo o país. O Monopoly, por sua vez, foi trazido ao Brasil por outra empresa, a Estrela, que adaptou o título em nosso país para o lançamento do Banco Imobiliário, jogo em que os jogadores seguem um tabuleiro, comprando propriedades, cobrando aluguéis, fazendo uma alusão ao sistema capitalista. Para concluir sua aula, entendemos que os jogos de tabuleiro atravessam culturas, épocas e continentes, revelando muito sobre a história, os costumes e os pensamentos estratégicos da humanidade. Incontestável é a sua origem, a África, mas precisar qual foi o país berço é entrar numa disputa ainda em aberto. No Brasil, esses jogos sendo trazidos com a finalidade de aproximar no contexto escolar da cultura daquele continente, bem como uma experiência no ensino da matemática. Do simbolismo ancestral às práticas pedagógicas atuais, eles continuam sendo potentes instrumentos de aprendizagem, convivência e cultura, mostrando que ao jogar, seguimos também preservando e reinventando nossa própria história. Espero que tenham gostado da aula, desejo bons estudos.